Fala galera, beleza? Mais uma questãozinha de física aí, eletrostática, né? Então vamos ler aqui a questão para a gente resolver, ok? Que diz o seguinte: quatro cargas elétricas pontiformes de intensidades Q maiúsculo e Q minúsculo estão fixas nos vértices de um quadrado, conforme indicado na figura. Determine a razão Qzão barra Qzinho para que a força sobre cada uma das cargas seja nula, ok? Então é o seguinte, antes da gente prosseguir, você tem que estar ciente da seguinte coisa. Quando você tem duas cargas, elas interagem por meio de uma força, que pode ser de atração ou de repulsão entre elas, ok? Então, são esses casos aqui possíveis. Ó. Quando as cargas elas têm o mesmo sinal, positiva com positivo, elas tendem a se repelir, ok? Negativo com negativo, tende a se repelir. Agora, se elas tiverem sinais opostos, aí elas tendem a se atrair, ok? Como a força F, vou chamar aqui de F, ok? F. E como é que essa força F ela é calculada? Ela é calculada por meio dessa fórmula aqui, ó. Força é igual a K, esse K chama-se constante de Coulomb, multiplicado pelo valor da carga 1, vezes o valor da carga 2, e dividido pelo quadrado da distância entre elas, ok? E isso daí a gente chama de lei de Coulomb, ok? Lei de Coulomb vai dar para você a intensidade da força entre duas cargas, ok? Então, observe o seguinte, para a gente calcular a força, a gente precisa ter o valor da distância, ok? Qual que é a distância entre essas cargas aqui? Bom, primeira coisa, vamos limpar aqui esse quadro para a gente dar continuidade. Então, ó, aqui diz o seguinte, as cargas elas estão fixas nos vértices de um quadrado, ok? Então, ó, a distância entre elas aqui vai ser, eu posso chamar de qualquer, sei lá, vou chamar de D mesmo, né? D de distância. Então, se aqui é D, aqui é D, aqui é D e aqui é D, ok? A gente precisa saber também qual que é a distância entre essas cargas aqui. Deixa eu só colocar mais retinho aqui, né? Essas cargas aqui, ó. Que eu vou chamar de D maiúsculo. Ok? Então, observe o seguinte. Isso daqui é um quadrado. Então, essa figura, elas formam um quadrado, né? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Ok? Então, se eu olhar para cá, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Então, para eu achar o Dzão aí, o D maiúsculo, é só eu empregar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa, Dzão, é a raiz quadrada dos catetos elevados ao quadrado. Esse cateto aqui, ele mede quanto? Ele mede D. Então, vai ficar D ao quadrado, mais esse cateto aqui mede o quê? D, vai ficar D ao quadrado. Então, vamos ficar com D ao quadrado mais D ao quadrado é 2D ao quadrado. Nessa hora, agora, você pode cancelar esse quadrado com essa raiz e a gente fica com D raiz de 2, ok? Então, para facilitar a minha vida, eu vou logo escrever aqui no lugar do Dzão, eu vou escrever D raiz de 2. D raiz de 2. Espero que esteja legível aí. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui, né? Porque tem gente que está assistindo aí do celular, né? A tela é pequena, sei lá. D raiz de 2. Tranquilo? Bom, deixa eu limpar aqui novamente o nosso quadro. Bom, então, conforme a gente viu, isso aqui acontece, né?
cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes elas se atraem. Então, bora ver vamos ver o que acontece se todas essas cargas tiverem o mesmo sinal. Se todas essas cargas tiverem o mesmo sinal, todas positivas ou todas negativas, vai existir uma força de repulsão entre esse Qzinho aqui e esse Qzão nesta direção e sentido. Vai existir uma força de repulsão, que elas têm o mesmo sinal, entre esse Qzão e essa daqui nesse sentido. E vai ter uma força de repulsão entre Qzão e Qzão, né? Nesse sentido aqui. Então fica claro pra gente que essa soma desses vetores aí, ó, não tem como dar zero, entendeu? Então a gente não pode ter essas 4 cargas todas com o mesmo sinal. O que acontece? Vamos supor, por exemplo, que sei lá, vamos supor que o Qzinho aqui seja negativo e o Qzão seja positivo, né? Então, entre elas duas, vai existir uma força de atração, que eu vou chamar aqui de F, ok? Entre essas outras duas aqui, ó, também vai existir uma força de atração, porque elas têm sinais opostos, né? Nós estamos agora pensando que os Qzinhos minúsculos eles são negativos e os maiúsculos são positivos, né? Estamos nessa situação aqui. Então, entre essas duas também vai haver uma força de atração, que eu vou chamar de F. Por que eu vou chamar ela de F? Porque pela lei de Coulomb a gente vê que a força ela é proporcional ao valor da carga 1 multiplicado pelo valor da carga 2. Essa força aqui, ó, a carga 1 vale Qzão e a carga 2 vale Qzinho. Para essa força aqui, a carga 1 vale Qzão e a Q2 também vale Qzinho. K é igual para todo mundo e a distância é a mesma, então quer dizer que esta força e esta força elas têm a mesma intensidade. Ok? Agora, essa carga Qzão com essa carga Qzão, elas têm o mesmo sinal. Então, vai existir uma força de repulsão entre elas, que eu vou chamar aqui de F1, né? Que já tem F, né? F1. Não pode ser F porque vai ser valor diferente. São cargas com valores diferentes envolvidas na situação aí, na jogada. Beleza? Tá. Então vamos calcular essas forças aí. Tá? Começar com F1. Quem que é F1? F1 vai ser igual, pela fórmula aqui, ó, K que multiplica. O valor da carga é Qzão, né? Então vai colocar aqui, ó, Qzão aqui é a carga 1, essa daqui é a carga 1, a carga 2 também vale Q, ó, então vai ficar Q de novo aqui, dividido pela distância entre elas, ao quadrado. A distância entre elas é D raiz de 2, então vai ficar D raiz de 2. A fórmula diz que é para fazer a distância ao quadrado, né? Então, ao quadrado. Vamos ficar com o quê? Com K, Q vezes Q, fica Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado, é D ao quadrado, D ao quadrado, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a gente termina com 2D ao quadrado. Ok? Esse é o valor de F1. Agora, vamos calcular o valor de F, né? A força F é entre o Qzão e o Qzinho. Então, F vai ser igual ao quê? Olhando para a fórmula aqui, ó. Ao K multiplicado. A primeira carga vale Qzão. A segunda carga vale Q minúsculo, dividido pela distância entre elas, que é D ao quadrado. A distância entre Qzão e Qzinho é apenas D. Certo? Então, pronto. Agora, o que ele pede?
ele quer que a força sobre cada uma das cargas Q maiúsculo seja nula, né? Então, a força resultante entre essas duas aqui, ó, né? Que eu vou chamar aqui de FR. Deixa eu colocar aqui um negócio aqui, né? Vou chamar essa força aqui de FR, força resultante. Como é que a gente vai calcular essa força? Então, observe o seguinte. A gente formou um outro triângulo aqui, ó. Certo? Um outro triângulo retângulo. Certo? Vamos desenhar esse triângulo ali, ó. Então, aqui ele vale. Aqui é o lado da força resultante, né? Esse aqui é FR. Esse lado aqui ele vale, o tamanho dele é F. E esse lado aqui, ó, também é F, a altura dele é F. Tá aqui o nosso ângulo de 90 graus. Então, mesma coisa, Pitágoras, né? Então, FR vai ser igual a raiz quadrada de F ao quadrado mais F ao quadrado. Quem é F? É K, tá aqui, ó. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado, porque é F ao quadrado. Mais F ao quadrado de novo. Essa mesma coisa aqui, ó. K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado. Então, ó, isso aqui tudo, mais isso aqui tudo, eles são iguais, né? Vai ficar raiz de isso mais isso é 2 vezes isso. 2 vezes K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado. Nessa hora, você pode vir cancelar essa raiz com esse quadrado. E aí, a gente fica com K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado, vezes a raiz de 2. Né? Que o 2 não saiu da raiz. Ok? Então, como eu disse, ele quer que a força sobre cada uma das cargas Q seja nula. Então, para ser nula, essa força resultante tem que ser igual à força F1, né? Então, bora escrever isso lá embaixo. Ó. F1 tem que ser igual à força FR. E quem que é F1? F1 é K, Qzão ao quadrado sobre 2D ao quadrado. K, Qzão ao quadrado dividido por 2D ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a FR, que é K, Qzão, Qzinho, raiz de 2. Isso aqui tudo dividido por D ao quadrado. Aí aqui, ó, a gente já pode cancelar esse D ao quadrado com esse D ao quadrado, cancela esse K com esse K, cancela esse quadrado com esse Q aqui, e que mais? Deixa eu ver aqui. Nada, né? Acabou. Então, ficamos com isso aqui, ó. Aqui sobrou Q e aqui sobrou 2. Q sobre 2 é igual. Aqui sobrou só o Qzinho. Qzinho, raiz de 2. O que é que a questão quer? A questão quer a razão Q dividido por Q minúsculo. Qzão por Q minúsculo. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos trazer esse Q para cá e vamos levar esse 2 para lá. Q dividido por Qzinho, né?
Q maiúsculo por Q minúsculo vai ficar igual a 2 raiz de 2. Aí é que vem a jogada da questão. Olha só. A gente viu que as cargas elas têm que ter sinais invertidos. Ó. Essa tem que ser positiva e essa tem que ser negativa. Ou vice-versa. Se essa aqui fosse negativa, essa outra teria que ser positiva. Para poder as forças ficarem configuradas nessa forma aqui. Então, olha só. É um quociente onde Q e Q minúsculo tem sinal diferente. Na divisão, sinais diferentes fica negativo, ok? Então, a razão entre as forças Q maiúsculo e Q minúsculo, para essa questão, tem que ser menos 2 raiz de 2. Beleza? Bom, e aí, gostou do vídeo? Clica no like aí para nós, então. Te inscreve no canal também, pô, para ajudar aí, para o canal crescer. Beleza? Comenta. Faz comentário aí, manda o vídeo para os teus amiguinhos que estão estudando aí. Isso aqui é assunto do terceiro ano, né? Quem está começando agora, terceiro ano do ensino médio, né? Física, normalmente vê isso aí. Bom, então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau.